A primeira etapa é a divulsão. Já conversamos sobre isso, a gente vai utilizar a lâmina de bisturi, Molt, sindesmótomo, e isso é muito importante até para preservar o tecido mole ali da região, para que a gente possa utilizar ali sem traumatizar os tecidos moles, as nossas alavancas, os nossos fórceps e por aí vai, certo? Então é uma etapa muito importante. A gente precisa fazer a adaptação da alavanca antes de utilizar o fórceps. E aí eu já quero que vocês entendam que quando a gente posiciona uma alavanca aqui, ó, entre um dente e outro, lembrando que a ponta ativa tem que estar voltada para o dente que a gente quer extrair, certo? Quando a gente coloca a alavanca entre os dentes e faz o movimento de giro, eu estou mobilizando o dente no sentido que? Mesiodistal. Quando eu entro com fórceps, no sentido vestíbulo lingual ou vestíbulo palatino. Então, esses movimentos se complementam. E eu começo normalmente com a minha alavanca. A gente precisa adaptar o nosso fórceps, a gente vai ver o tanto que é importante adaptá-lo na região certa e o tanto de fratura radicular que a gente evita apenas posicionando o nosso instrumental de maneira adequada. Depois que a gente adaptar, a gente vai luxar e, por fim, a gente faz a remoção do alvéolo, seguido aí das etapas dos cuidados pós-avulsão, como irrigação com soro fisiológico, curetagem quando indicado e a nossa sutura. Então, quando eu adapto o meu fórceps aqui, seguindo todos aqueles princípios que eu te falei, a minha pressão, a minha força na mão aqui, ó, tá firme. Aqui eu estou fazendo força. Por quê? Para não escapulir lá embaixo. Na hora que eu começo a movimentar, se a minha mão estiver frouxa, meu instrumento vai ficando frouxo, vai subindo e eu perco aquela adaptação importante que eu falei para vocês. Então a minha força está aqui, ó, na mão. Agora repara aqui, ó, esse movimento aqui, ó, vestíbulo lingual ou vestíbulo palatino é um movimento controlado. O que normalmente eu ensino para os meus alunos? Quem vem no nosso presencial aqui, a gente faz bastante isso. A gente treina paciência. Então, se eu faço um movimento muito brusco, eu não vou permitir o alvéolo expandir. Então, o que a gente faz? Traz para vestibular, conta até 1, 2, 3, segura um pouquinho. Aí eu vou para a minha lingual palatina, encontro a minha resistência, conto até 3, 1, 2, 3 e vou progredindo a minha expansão, aumentando um pouco mais a cada vez que eu vou para vestibular e para palatino lingual. Então, pessoal, extração é paciência. Se você for de uma vez só, ou você vai fraturar a raiz, ou você vai fraturar o osso, ou você vai fraturar os dois. Então, respeito, o alvéolo precisa entender que você está expandindo ele aos poucos ali, certo? E aí você vai progredindo.